Muito bem. Hoje são 9/4, né? Nós estamos iniciando justamente a mais uma aula da disciplina de termodinâmica, né? E no encontro de hoje a ideia é justamente a gente ser um pouco diferencial. O que significa isso? Então, não reparem a questão via improviso, mas eu vou mesclar várias coisas, né, de vários lugares e a gente vai, vocês no caso, vão acompanhar o raciocínio enquanto a aula é preparada, tá? Eu decidi justamente fazer isso agora, né? Então, para vocês também terem noção de como é que se dá um pouco da nossa labuta do lado daqui. Muitas das vezes vocês têm o resultado pronto, né? E aí tem todo um tempo que é gasto justamente para poder preparar isso. Então, no momento de hoje, eu decidi fazer um esquema diferente, que é justamente preparar a aula enquanto estou dando aula. Né? Então, várias coisas podem ser levantadas e discutidas. Também para a participação e para o melhor entendimento de vocês, é aquilo que eu sempre falo, estejam à mão com o caderno, a, os lápis para fazer algumas anotações, né? Inclusive algumas contas, né? Que podem ser requeridas no meio do caminho, no meio do processo. Isso tudo depois, como ela vai ser gravada, você vai poder assistir e aí com calma, acompanhando o livro e tal, porque alguns livros eu vou apresentar aqui não foram disponibilizados ainda com antecedência. Então, eu vou disponibilizar depois. Então, o pessoal vai poder pegar o livro e comparar com as suas anotações e assim fazer um entendimento. Então, a discussão ela é um passeio, digamos assim, por diversos livros e conceitos e fazer realmente alguma leitura para poder compreender, aí eu vou para o comento. E aí, por conta disso, também tem que atender o meu filho que estamos sozinhos aqui. Aperta no botão até desligar e reinicia de novo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, vamos começar pela apresentação, do que já tem pronto. Né? Essa parte inicial, que é sobre a, digamos, já está gravando. Só que eu estou gravando no OBS e depois eu vou subir para o YouTube. Eu não vou gravar aí. Então, deixa eu iniciar, pega o Mac. Aqui. Esse foi o roteiro que eu escolhi justamente para poder apresentar para vocês. Não sei se vai dar tempo de ver todas essas coisas, né? Por isso, a minha ideia é justamente de ser breve, né, em algumas discussões. Conceitos de probabilidade estatística, livre caminho médio, distribuição das velocidades, distribuição estatística da energia, tipos de distribuição clássica e quântica. Esta aí provavelmente não vai dar para poder ver hoje, tá? Mas em síntese é mais ou menos isso nesse segundo nesse
encontro, né, que a gente pretende levantar hoje. Oi? Como é? É, justamente. É na minha fotinho, onde é a minha imagem que vocês têm que estar prestando atenção. Fixa ela na tela para ficar só ela, digamos. A minha apresentação eu não estou compartilhando. É só fixar na minha foto aí, no caso. Que aí aparece ela completa aí para vocês. Tá. Então a gente começa com isso daqui, né? Conceitos de probabilidade. Tá? Um exemplo clássico é este daí, em que a gente pode prestar atenção, tá, para o seguinte problema. Começamos com, primeiramente, variáveis discretas. Aliás, toda a questão de probabilidade em qualquer disciplina, ela começa justamente pelo modo discreto. Por quê? Porque é a maneira que a gente tem mais facilmente de acessar as questões, né, problemáticas da probabilidade por meio de uma contagem simples. Então, como ele coloca aí, imagine uma sala com 14 pessoas, cujas idades são as seguintes: uma pessoa com 14, uma com 15, 3 com 16, 2 pessoas com 22, 2 pessoas com 24, 5 com 25. Voltando. Depois eu vou ver o resultado disso. Com certeza. Muito bem. Então, aí por aí você vê, se a probabilidade fosse de encontrar uma pessoa com 25 anos, né? Aí nós temos os 5 lá, aí ser 5 sobre 14. Esse tipo de contagem dá pra gente uma maneira da gente escrever essa probabilidade. Então significa que probabilidade é dado por essa equação 1.5 aí, né? É o número de pessoas daquela idade dividido pelo total. É o que eu chamo de parte pelo todo. Probabilidade é parte pelo todo. E aí, obviamente, que isso tem que obedecer uma regra, e a regra para bater, né, com a probabilidade, é preciso que, se você somar, se a sua definição estiver correta e você definir da maneira correta, então a soma de todas essas probabilidades tem que ser 1. É óbvio, tem que ser 1. Mas é preciso primeiro que faça a anotação de modo correto. Então, isso aí para a gente passa a ser a probabilidade. 1.5, PJ, NJ por N. Uma parte pelo todo. E aí, qual é a idade média, né? O valor médio da idade, na verdade. Não é a idade média, mas poderia até ser. Mas é o valor médio da idade na sala. Vai ser justamente essa formuleta aí. J barra igual a somatório de J, NJ dividido pelo total. O N é um número total, obviamente, constante, inalterado, então ele pode passar para dentro do somatório. E lá dentro você se depara juntamente com NJ sobre N. NJ sobre N é a probabilidade. Então, o valor médio da probabilidade é pegar aquela idade e multiplicar pela probabilidade dessa idade acontecer. Ou seja, aquilo que eu chamo, quer fazer a média, você precisa pegar aquela idade e multiplicar pelo peso estatístico. Vamos começar a fazer as modificações nos nomes. É o peso estatístico daquela idade, ou peso associado àquela medida. Se fosse, por exemplo, um outro objeto em que a gente precisasse ter que fazer medições, né? Se não fosse só idade, vamos começar a extrapolar a ideia agora
para outros agentes, olhando apenas para essa fórmula, né? Então, se a gente quer, por exemplo, digamos, várias velocidades, entre várias velocidades, acompanhar, digamos, qual é a velocidade média de tráfego num determinado túnel. Aí você vai pegando os intervalos de velocidade e conta, por exemplo, dentro desse intervalo de velocidade de 20 a 30 quilômetros, quantos carros passaram com essa velocidade? De 30 a 40, quantos? De 50 a 80, quantos? E aí vai somando. A probabilidade depois é associada justamente às chances de que carros com essa velocidade passem. Então, a velocidade média seria justamente aquela faixa etária multiplicada pela probabilidade, né, que um carro tem de passar com aquela velocidade. No final das contas, você soma tudo isso e tem um resultado. Ou você pode pensar isso como se fosse uma média ponderada. Também ela é uma formuleta que se encaixa na nossa situação e nessa formuleta aí. Então, velocidade, o valor médio da velocidade de tráfego numa determinada rodovia é nada mais que o somatório de todas essas faixas etárias de velocidade vezes a possibilidade, a probabilidade, o peso estatístico associado, são tantos os nomes que significam a mesma coisa, associados a este evento acontecer. Extrapolando agora para a termodinâmica. Então, se alguma coisa dentro de um gás, um comportamento de um gás, precisa acontecer, então é preciso que eu saiba calcular, por exemplo, ou tenha uma estimativa de qual é a chance daquele objeto acontecer. Ou seja, tenha a função de distribuição, né? Função de distribuição para aquele evento acontecer. Se estamos falando de gás, a propriedade microscópica, né, associada às partículas do gás e à velocidade. Então eu tenho que ter, digamos, uma função de distribuição de velocidade. Função de distribuição de velocidade nada mais é que a probabilidade. Isso se, obviamente, o sistema é considerado discreto. Um sistema discreto, variáveis discretas, é aquilo que ele é finito. Dentro do teu espaço amostral é um número que dá para contar. Por exemplo, o número de pessoas dentro de uma sala de aula. Ok, dá para poder contar. O número de carros que passam no horário entre 10 e meio-dia, numa determinada rodovia, é finito, também é considerado discreto. É uma quantidade absurda? Sim, mas é discreto. Mas aí, quando a gente vai para um gás, se eu perguntar qual é o número de partículas do gás, é o número de Avogadro, 10 a 23. Não tem condições de eu considerar essa circunstância em 1 mol, né? Em 1 mol. Essa circunstância não tem como eu considerar que isso é um sistema discreto. Então, o próximo passo é caminhar justamente em direção a um sistema contínuo. Portanto, aquilo que é colocado aí como uma probabilidade, ou uma função de distribuição de probabilidades, ele pode ser entendido numa extensão de variáveis contínuas como uma densidade de probabilidade. Então, num sistema contínuo, o que vai fazer a diferença, essa função de distribuição, ela passa a ser uma função de densidade de distribuição no sistema contínuo. Bem, isso é adiante. Por enquanto,
nos mantemos justamente na condição discreta. Tá? De modo que qualquer coisa que eu queira medir, seja ainda na situação discreta, né? Por exemplo, quero ter uma média dessas idades, uma média dessas velocidades. Então, o valor médio de qualquer coisa que dependa disso é encarado de acordo com essa função que está aí, né? Essa notação. Há outras notações, essa, por exemplo, é uma notação que já é introduzida aí para poder preparar o público para o assunto que vem depois, que no caso é da mecânica quântica, né? Então, todo o formalismo da mecânica quântica, portanto, essa é a notação mais apropriada. Para o nosso problema de termodinâmica, eu só peguei emprestado essa notação. Continuo achando ela a notação mais adequada, mas não há problema nenhum de, mesmo em casos clássicos em que a gente está tratando, usarmos a notação de colchete. Né? Esse daí é um colchete. Mas também pode ser, e dependendo do livro que você for usar, média significar simplesmente uma barra em cima da variável que se quer. Como está ali o J, né? Eu coloquei J barra. Então, se você quer medir qualquer coisa associada a esse sistema que dependa justamente das idades, um objeto que seja função da idade, um objeto que seja função da velocidade, por exemplo, vai ser a média disso daí é a função vezes a probabilidade desse evento acontecer. Como está aí. E aí, quando a gente vai para o nosso problema de interesse, que no caso especificamente é a velocidade, né? A velocidade, entenda, é a variável termodinâmica, aqui encarada dessa forma, como uma variável termodinâmica, microscópica, porque velocidade ela não está associada, não é o gás completamente que se move, mas são as partículas do gás que se movem. Então a velocidade é uma variável que é exclusivamente microscópica. É uma variável termodinâmica, mas microscópica. Uma variável associada à termodinâmica que é macroscópica é a pressão, né? Porque ela é a coletânea desse coletivo, é o resultado desse coletivo, de todas as partículas do gás que justamente estão, por conta da temperatura, em movimento. Então, essa variável termodinâmica microscópica, que é a velocidade, é a nossa variável de interesse. E o F lá na fórmula, né, F de J, você pode pegar a sua canetinha, o papel e reescrever essa fórmula aí, substituindo no lugar de F, J, VJ. Tá? E aonde está lá dentro do somatório, você também faz essa modificação. E o PJ você substitui por F. Ah, mas professor, mas por que eu tenho que fazer justamente isso? Bem, agora a gente está migrando para tornar esse problema. Ele veio de uma situação, de um exemplo, né, discreto, que era a idade dos alunos. A gente tem que começar a fazer essa modificação na notação para assimilar que trata-se de uma função de distribuição, uma função estatística, uma possível função densidade de probabilidade. E abandonar a ideia de ser um objeto aleatório qualquer. Tá? O objeto aleatório qualquer que eu quero medir pode ser velocidade, pode ser a velocidade ao quadrado, pode ser pressão, pode ser qualquer outra coisa. Tá? Mas
ele vai ter a sua notação própria e não vai mais poder ser confundido com o F, que agora é também encarado como frequência relativa ou função de distribuição. Tá? De modo que a velocidade média, a média, aliás, da velocidade, é essa visão aí. É a velocidade vezes essa frequência. Se for a média da velocidade quadrática, né? Então é o v quadrado vezes essa frequência relativa, ou função de distribuição. Dependendo do problema, obviamente, essa função de distribuição ela vai ter uma cara específica. E é aí que a gente vai chegar lá na frente, né, a que tipos de função nós estamos falando. Depende do problema. Tá? Muito bem, onde é que eu... Tá aí. No caso contínuo, as variáveis estão, portanto, são, portanto, essas aí. Né? Você faz a pergunta: a probabilidade de um indivíduo escolhido aleatoriamente esteja entre x e x mais dx. Essa probabilidade é a densidade de probabilidade vezes o dx. E a probabilidade total? Bem, aí integra-se essa função, densidade e probabilidade, e você tem a probabilidade. As regras deduzidas para o caso discreto, também vale para o caso contínuo, tomam essa notação aí. A soma de todas as probabilidades, a soma de toda a densidade de probabilidade no espaço contínuo completo, de menos a mais infinito, tem que ser 1. A média de um objeto x associado, né? Perceba que é x aí, portanto, é a minha variável de... Como é que eu posso dizer? Ela pode ser encarada como a variável microscópica termodinâmica. O x pode ser essa variável. O que significa esse x? Pode ser a velocidade, pode ser a temperatura, pode ser qualquer coisa que você encare como a variável termodinâmica associada ao sistema. Obviamente que se fosse velocidade, mudaríamos a notação para não ficar confundindo aí as questões, né? X para a gente é, então, sempre a questão de posição. E ela também tem esse caráter, né? Você quer saber, no espaço físico, X, e aí, no caso, unidimensional, na linha X, aonde que a partícula está, né? Se fosse no plano, professor, se fosse no plano, teríamos x, y, uma integral dupla. X, y, z, integral tripla. Tá? E a função densidade seria uma função de x, y, z. Tá? A função densidade de probabilidade seria x, y, z. E a média, da mesma forma, dependendo... Veja, então x, y, z, associados justamente a posições físicas, vai depender justamente se o teu universo de estudo, o teu problema de interesse, ele está restrito a uma linha, né? Ou ele está restrito ao plano, ou ele pode ser estendido para todo o espaço físico, né? Globalmente, tridimensional, cartesiano. Então, x, y, z. Tá? E a função, obviamente, vai depender desse x, y, z. X, y, z. Da dimensão do espaço considerado. Se o espaço é uma linha, se o espaço é um plano, se o espaço é o volume completo. Tridimensional. Pois bem. Aí está justamente o exemplo dessa coletânea, né, dado na figura. Aí finaliza. Vamos ver aqui.
questão. E é aqui que começa, digamos, a nossa jornada. Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Tá aí. O que eu vou apresentar agora para vocês é justamente para vocês acompanharem o meu raciocínio juntamente ao livro do Moisés. No livro do Moisés, nós temos a seguinte situação. Quem o tem, pode acompanhar no livro físico. Tá? Eu vou diminuir aqui um pouco. É o capítulo 12, Noções de Mecânica Estatística. Tá? Vocês já tinham visto isso em Física 2? Não, professor, não tinha visto não. Não são muitos os professores que chegam nesse capítulo do livro. É um dos últimos capítulos, praticamente, do livro do Moisés. Por isso, eu reafirmo que não era para a gente estar tendo física, termodinâmica aplicada. Né? Se você visse no curso de Física 2, o livro do Moisés, esse curso aqui estava esvaziado, essa disciplina estava esvaziada. Né? E a necessidade da gente ter que ter uma disciplina de mecânica estatística mesmo. Mecânica estatística 1, mecânica estatística 2. Ou física do estado sólido, tanto faz. Né? Mas tudo isso está justamente na nova emenda, na preparação. Eu não sei se já está valendo, acredito que ainda não foi aprovado no CONCEP. Então, por enquanto, ainda estamos na grade antiga. Ainda tem uma longa jornada aí para a gente poder fazer essas modificações. Mas aqui eu trago justamente para vocês que essa é a situação que vocês deveriam saber e não podem sair do curso sem. Né? Bem, ele tem todo um blá 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 aqui que, obviamente, eu não vou tratar aqui. Então, algumas coisas, essa introdução aqui, obviamente, não. Né? Eu vou justamente resumir parte da problemática aqui para a gente poder, deixa eu ver aqui, para a gente avançar. E vamos para essa aqui, que é a distribuição de Maxwell. Tá? Tá dando para enxergar direitinho aí? Tá dando para acompanhar aí? Bem, parece que o pessoal perdeu um pouco a conexão, mas logo já volta.
utilizar o trabalho corpo-corpinho. Bem, aqui nós temos essa situação. Um trabalho apresentado por James Clerk Maxwell em 1859, que obteve a distribuição das velocidades moleculares num gás em equilíbrio térmico à temperatura T, como a velocidade quadrática média depende da temperatura. Bem, isso aqui a gente já fez uma parte dessa demonstração. A gente sabe que a temperatura, né, depende da velocidade, né? Ou melhor, que a energia cinética que está associado a V quadrado está relacionado à temperatura. Então, é por isso a importância de... por que a gente não calcula a velocidade média e a partir daí isso, então, nos diz alguma coisa? Porque, no fundo, não é com a velocidade que a temperatura está relacionada, é com a velocidade quadrada, o quadrado da velocidade. E o quadrado da velocidade se encontra dentro da energia cinética. Então, na verdade, é energia cinética das partículas associadas à temperatura. Óbvio que ali tem parâmetros de densidade, massa, mol e tal, mas isso são constantes, né? Isso não vai mudar. Uma vez que estabelecido qual é a substância, isso está pré-definido. As coisas que vão mudar e estas vão influenciar na temperatura são justamente os valores dessas velocidades. Aqui eles exemplificou justamente como ele exemplificou como esse parâmetro, né? Para definir a distribuição de velocidade, devemos levar em conta que elas podem variar continuamente de forma que uma faixa de velocidades é definida por vai de V a V mais dV. Ou seja, e isso acontece para cada uma delas, né? Para cada uma. Vai de Vx a Vx mais D. Vai de Vy a Vy mais dV de y. Vz mais Vz d de Vz. São as variações. Aqui está faltando justamente o V. Né? Foi engolido aí, obviamente. Então, ou seja, corresponde a moléculas cujas velocidades V têm componente x compreendida entre esse intervalo. A fração de moléculas, ou seja, a quantidade de moléculas pelo total, né, é então, portanto, a distribuição, né, a função de probabilidade, vai ser Vx, Vy, Vz, dVx, dVy, dVz. Entenda aquilo que eu falei. Se o objeto ele depende justamente o objeto de estudo, né? Eu estou interessado na temperatura, mas ela depende da velocidade. Então, a temperatura é a minha função, a velocidade é a variável associada a essa função.
né? Então, a variável microscópica termodinâmica associada a cada uma das partículas, ela para mim é o parâmetro de medição que deve dar informação sobre todas as outras coisas do sistema. Assim como o que tem que dar informação do sistema é a posição. Então, a posição ela é a variável microscópica intrínseca do meu sistema. Então, eu passo a calcular tudo em relação a essas variáveis de posição. Não, mas não é a posição, é a velocidade. Então, é com relação à velocidade que a gente tem que fazer. Então, as coisas elas são definidas dependendo de que parâmetros primeiros, digamos assim, é neles em que a gente vai absorver os dados e estes dados analisar para ele te falar sobre o sistema como um todo. Se a posição são os dados que devem ser dados a mim para eu compreender o sistema como um todo, então são as variáveis de posição. Se as velocidades são, por exemplo, essas variáveis, esses parâmetros, então eles são os parâmetros de entrada para eu poder definir como é o comportamento de todo o sistema. Ou é posição ou é velocidade. Isso é o que a gente chama globalmente de espaço de fases. Mas pode ser outros? Pode ser outros tipos de informações que sejam microscópicas, intrínsecas, individuais associadas àquele sistema que você está analisando. Tá? E a partir dali se poder justamente estabelecer outras coisas. Tá? Então, é por isso que aqui no caso 12.2.2 está expressado em termos de Vx, Vy, Vz. Tá? E esse objeto é entendido como uma função de distribuição de velocidade. Função de distribuição, obviamente, que deve ser encarado como uma densidade de probabilidade. E como tal, a soma dessa densidade de probabilidade tem que ser 1, respeitando aquele conceito que a gente já havia falado. Né? E aquilo que eu preciso ter que medir, que no caso é a velocidade quadrática na direção x, passa então a ser escrito como 12.2.4. Tá? Essa daqui, então, é, portanto, sem fazer afirmação nenhuma sobre como é que é o sistema, apenas, digamos, fazendo essa extensão do que era discreto para o que é o contínuo, é que a situação se coloca dessa maneira. Né? É só por conta disso. E é chamado de distribuição de Maxwell. Uma extensão do que era o discreto para o que é o contínuo. A distribuição de Maxwell, ela é geral. Ela não fala, no máximo, como ela é uma extensão do discreto para o contínuo, no máximo ela teria esse tipo de associação. Essa função f seria o análogo disso daqui, né? Que é uma parte pelo todo. Mas aí vem as particularizações do sistema. Né? Se aquele sistema